Vivemos hoje em uma pandemia, a do coronavírus. Pandemia é, segundo a definição, a rápida disseminação de uma doença ao longo de uma população em uma grande área geográfica. A do coronavírus, por exemplo, provavelmente começou em Wuhan e se espalhou para o resto do mundo, se tornando uma pandemia. É uma situação naturalmente complicada e que causa medo e confusão, pois um dos jeitos de se tentar conter uma pandemia é através de uma quarentena, que por definição é a reclusão de indivíduos sadios pelo período máximo de incubação da doença. Pois é, complicado, certo? Mas saiba que esse tipo de coisa já aconteceu várias vezes na história, por causas diferentes e por consequências igualmente diferentes. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das maiores pandemias da história da humanidade, que muitas pessoas conhecem como tendo afetado apenas a Europa, mas na verdade afetou o mundo inteiro, a peste bubônica. Vamos lá? Bom, a peste bubônica assombrou o mundo medieval ao longo de um período muito extenso, porém a nível de pandemia podemos separar em 3 períodos diferentes: a praga de Justiniano, a peste negra e a peste negra 2.0. Bom, a primeira instância da pandemia começou provavelmente no Egito, no século VI. Nessa época, o Império Bizantino, governado pelo Justiniano, estava em guerra tentando restaurar o antigo Império Romano. Como nós vamos ver ao longo desse vídeo, guerra mais antiguidade, mais condições sanitárias precárias é receita para o desastre. A propagação da peste bubônica aconteceu de 2 formas. Navios vindos da região norte do Egito traziam o rato que transportava a pulga transmissora da doença. Esses mesmos navios ancoravam na capital do Império Bizantino, Constantinopla, levando a cadeia de transmissão à frente. Já a segunda forma foi através da movimentação das tropas devido às campanhas de guerra do imperador Justiniano. Na verdade, ela provavelmente foi a razão da grande infecção que atingiu a Europa um tempo depois. No mapa que está agora na tela, nós podemos observar até onde chegou essa infecção. Como eu disse anteriormente, a antiguidade europeia não é caracterizada por condições sanitárias de melhor qualidade, e o impacto da peste mostra exatamente isso. Só na cidade de Constantinopla, o número de mortos chegou a 600 mil pessoas, que representa mais ou menos metade da população inteira da cidade na época. Ao final da pandemia, o número de mortos na região da Eurásia chegou a ficar entre 30 a 100 milhões de pessoas. Bom, devido também à pandemia, a tentativa de recuperar o antigo Império Romano fracassou. O imperador Justiniano até conseguiu recuperar grande parte do território do antigo Império Romano, mas com o exército morrendo de fome e de peste bubônica, já era. Agora já temos uma ideia do impacto que essa doença causou na Antiguidade, mas e na Idade Média? Quando nós falamos de peste bubônica, na hora vem na mente a peste negra. A nível de pandemia, a peste bubônica volta a surgir na região da Ásia Central no século XIV. A região passava por uma guerra intensa entre os chineses e os mongóis, causando fome, miséria e algo que a peste ama, condições sanitárias precárias. Com os ratos vivendo junto com a população, a neste momento epidemia causa um estrago gigantesco. Ao longo de toda a Rota da Seda vão surgindo diversos casos, fazendo com que a doença retorne ao seu estado de pandemia. A história de como a peste chega à Europa é bem interessante. Em 1346, em uma de suas fortes tentativas de saquear cidades da Eurásia, o exército mongol entra em uma situação de cerco com a cidade de Cafa, uma das colônias de Gênova, na região da Crimeia. Cercos normalmente levam muito tempo, porém após alguns bons meses, o exército da Mongólia acaba sendo atingido pela peste bubônica, então eles são obrigados a recuar e desistir da tentativa de saqueamento. Pois é, uma das consequências disso foi, infelizmente, que a cidade de Cafa também foi infectada. Existem alguns relatos escritos que dizem que antes das tropas irem embora, elas lançaram os corpos dos soldados que morreram da doença contra a cidade para infectar todo mundo. E foi exatamente assim que a cidade de Cafa foi infectada. Pois é, isso é provavelmente mentira, pois um corpo morto não é mais fonte de propagação da doença. O que importa é que a cidade foi infectada de alguma maneira. Alguns meses depois, uma frota de Gênova sai de Cafa em direção a Constantinopla, carregando com si mesma os ratos que transportam a pulga transmissora da doença. Bom, devido a essa frota, a cidade de Constantinopla quase imediatamente é infectada, assim como todas as outras cidades destino da mesma tripulação, Sicília e Marsella. A Europa inteira começa a sentir os efeitos da peste, mas calma que dá para piorar.
o inverno chega e com ele a forma mais mortal da doença, a peste pulmonar. A gente vai discutir exatamente o que isso significa mais pra frente, mas saiba que esse fato fez com que a peste chegasse na Europa inteira, saindo lá do Reino Unido, indo até a Alemanha, a Islândia e na verdade saindo até da Europa, indo pro Líbano, pro Egito, entre outros países. Era sem dúvida a maior crise sanitária e pandêmica da história. Na verdade, o número de mortes era tão grande que os cemitérios não comportavam o número de corpos presentes. São relatados que várias igrejas foram construídas nos cemitérios e que corpos eram empilhados dentro das estruturas. Além disso, as pilhas de corpos mais velhas eram queimadas para dar espaço às pilhas de corpos mais novas que iam chegando ao longo do tempo. Situação muito complicada. Segundo as estatísticas, o número de mortos só entre 1347 e 1352 chega a 25 milhões de pessoas, que é mais ou menos 1/3 da população inteira da Europa na época. Bom, o que acontece é que, após um tempo, as pessoas que sobreviveram à peste bubônica desenvolvem certa imunidade. Então, depois do período conhecido como a peste negra, a pandemia passa a ser apenas alguns casos epidêmicos em certos locais. Na verdade, a peste passa sempre a retornar em ciclos, pois quando as pessoas que desenvolveram a imunidade iam morrendo, seja de idade ou de outras causas, os seus filhos ou os filhos dos filhos provavelmente não iriam carregar essa imunidade para frente, fazendo com que surtos locais acontecessem. É nesse contexto que nós entramos na terceira parte do vídeo, que eu chamei de Peste Negra 2.0. Essa parte vai ser separada em 3 acontecimentos que foram basicamente os maiores surtos depois da Peste Negra 1.0. A Praga de Milão, a Praga de Londres e a Praga de Marsella. Em 1629, a Europa passava por um conflito armado chamado Guerra dos 30 Anos. Acho que nesse ponto do vídeo não preciso nem falar o que guerra faz em relação à propagação de doenças, né? Pois é, as tropas estavam sendo assombradas pela peste bubônica, e é exatamente desse jeito que a peste retorna à Itália. Em uma marcha até a cidade de Mantua, alguns soldados doentes acabam passando a infecção para parte da população, e de um jeito até alarmante. A partir daí, quase toda a região norte e parte da central da Itália começam a ter diversos surtos. Era questão de tempo para que isso chegasse em um grande centro comercial. E no final de 1629, a praga chega em Milão. O governo até tentou instaurar medidas de segurança, como por exemplo uma quarentena, mas não adiantou muita coisa, pois a peste já havia infectado muita gente. E só para piorar, alguns meses depois chega a época do evento de carnaval, fazendo com que esse mesmo governo flexibilize algumas das regras que foram criadas para impedir a doença, matando mais gente ainda. No total, morrem mais de 60 mil pessoas, quase metade da população inteira de Milão. Além disso, a cidade de Veneza também foi atingida de maneira muito forte, causando 40 mil mortes em uma população de 140 mil. O próximo grande surto acontece em Londres. Bom, em 1663, a Holanda é atingida fortemente pela peste. Porém, junto com a Alemanha, esses dois países eram os que mais abasteciam a cidade de Londres através dos barcos. Então era questão de tempo que um navio que carregasse os ratos ou pessoas doentes ancorasse em algum porto de Londres, infectando todo mundo. Mas Londres era um caso especial. A principal característica da cidade nessa época era que ela era uma cidade muito, mas muito suja. Alguns relatos escritos dizem, na verdade, que o cheiro de urina e fezes era tão forte que dava para sentir ele a quilômetros de distância. E em 1665, a praga chega, matando grande parte da população mais pobre da cidade. Nesse primeiro momento, a burguesia e o clero não fazem muita coisa para ajudar, porém, quando a situação chega a níveis absurdos, eles tomam uma decisão. Eles fogem da cidade. Além disso, ordenaram o trancamento da cidade de Londres, fazendo com que as únicas pessoas que consigam sair são aquelas que têm atestado de saúde. Pois é. E além disso, surge na época um boato que cachorros e gatos ajudam na transmissão da doença. Então é ordenado a exterminação de todos esses animais. No total, cerca de 30 mil cachorros e 200 mil gatos são mortos. E para piorar ainda mais a situação, isso na verdade piorou, porque os ratos agora têm 2 predadores a menos para se preocupar. Cerca de 100 mil pessoas morrem, causando uma marca eterna na história de Londres, basicamente. O terceiro e último surto que nós vamos falar hoje aconteceu em Marsella, na França, em 1720. Diferentemente de Milão e Londres, a cidade de Marsella estava muito bem preparada. Depois de algumas instâncias da própria peste e de algumas epidemias, foi formado um comitê com médicos e especialistas sobre o controle de doenças. Além disso, na cidade foi construído o primeiro hospital público.
Uma das tarefas desse comitê era de controlar as condições sanitárias dos navios que chegavam no porto. Esses navios poderiam ser de trocas comerciais ou navios que transportam as pessoas mesmo. Começa também a ouvir rumores que a praga volta a aterrorizar toda a região da costa do Mediterrâneo, então qualquer navio vindo dessa região sofria inspeções muito mais fortes. Chega então um navio vindo do Líbano. Antes de ancorarem em Marselha, o navio passou pela ilha de Chipre, que já estava sendo infestada pela praga na época. Além disso, eles passaram por Trípoli. Na viagem, grande parte da população morreu, inclusive o cirurgião a bordo. Ao chegarem no porto, eles são instantaneamente colocados em quarentena. Mas tem um problema. A cidade de Marselha era conhecida exatamente pela troca dos produtos que estavam presentes dentro do barco. Então as autoridades começam a ficar pressionadas pela burguesia para deixar essa quarentena de lado. Infelizmente as autoridades cedem à pressão e cancelam a quarentena. Eu acho que o que acontece logo em seguida não é surpresa para ninguém. A peste toma conta da cidade inteira. O sistema de saúde público criado não dá conta, ficando completamente sobrecarregado. E nisso a cidade entra em um nível extremo de pânico, fazendo com que as pessoas tentem fugir. Para conter essa situação, o governo decreta a pena de morte para quem tentasse fugir e ergue um muro nos arredores da cidade, com guardas em constante vigia. O número de mortos total chega aproximadamente a 100 mil pessoas, contando Marselha e todos os seus arredores. Só na cidade, o número de mortos chega a 50 mil, sendo que a população total era de 90 mil. Além desses 3 surtos, aconteceram outros igualmente importantes para a história da peste, mas devido a questões de tempo, eu vou deixar essa tarefa com vocês de pesquisar sobre, beleza? Bom, nós já falamos quase tudo da parte histórica da peste bubônica, mas o que é ela de fato biologicamente? Quem vai explicar isso direitinho para vocês é o César. Vamos lá? Oi, vamos conversar um pouco então sobre a biologia dessa doença e assim a gente consegue entender por que ela tem nomes diferentes durante a história. Bom, em primeiro lugar, a bactéria que causa essa doença se chama Yersinia pestis. Ela é transmitida através da picada de uma pulga da espécie Xanopsila Cheopsis. Essa pulga vive em ratos, alguns estudos falam que ela vive em gatos também, né? Por que existem nomes diferentes dessa doença? Em primeiro lugar, vamos entender que essa doença tem 3 vias de infecção diferentes, ou seja, ela pode agir no organismo de 3 formas diferentes. A primeira delas é a via bubônica, que basicamente é o seguinte: nós temos gânglios linfáticos no corpo. O que é isso? Esses gânglios, eles são onde o nosso corpo produz anticorpos para lidar com qualquer tipo de infecção que a gente tem. Conforme a gente está com esses negócios ativos, eles incham. E na peste bubônica, especificamente, isso fica tão inflamado, fica tão inchado, principalmente na virilha, que forma bubões, e esses bubões podem até estourar, sangrar bastante, fica super feio, como vocês estão vendo aí na imagem. Então isso caracteriza a peste bubônica, beleza? A segunda via, geralmente é a via septicêmica ou sanguínea. Essa via está caracterizada pela infecção do sangue, então a bactéria ela começa a rodar pelo sangue, super perigoso também, o que leva consequentemente, e nos casos mais raros, essa bactéria chegar nos pulmões, que seria o caso mais grave, que é o que provavelmente matou mais gente durante a história, e completaria o ciclo da doença, e como não existia tratamento, o negócio ficava feio, as pessoas acabavam morrendo mesmo. Hoje a gente consegue tratar, não existe uma cura ainda, essa doença ainda está presente em roedores na Ásia, na África e na América, que são os reservatórios naturais, eles são chamados assim, porque a bactéria está lá ainda, mas isso não é mais passado pra gente. A pulga também existe, está lá, só que a gente conseguiu controlar. Quando existem casos a gente trata e isso não é espalhado para as pessoas, uma vez que essa doença, por atingir o sistema, o trato respiratório, ela também acaba saindo com secreções, por estar no sangue ela também acaba passando por contato sanguíneo. Então essa doença, se ela não for bem contida, ela é potencialmente muito perigosa e pode causar tudo que causou na história aí, como vocês já viram. É isso a parte da biologia, espero que vocês tenham gostado e vamos voltar com o Caio. Bom, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com todo mundo que você conhece e também considere nos apoiar financeiramente no Apoia-se. Valeu e até a próxima.